eu queria começar a falar, o tema dessa live é o que eu preciso começar para atuar como uma fisioterapeuta da pessoa idosa. E aí, é o seguinte, vamos lá. Essa semana vai ser uma semana especial, vai ser uma semana bem intensa para mim. Espero que para vocês também. Porque vai ser a semana inteira de live. Para a semana que vem, a gente vai ter uma prévia mais específica para o lançamento, tá? E aí hoje eu quero contextualizar essa live da seguinte maneira. O que você precisa? Primeiro de tudo, a gente vai entender o seguinte. Para você começar a atuar, você precisa entender que a gente vai falar muito de avaliação. Mas antes disso, eu quero explicar que tudo que eu falo está pautado mais na visão da gerontologia, tá? Então, quando a gente fala do atendimento à pessoa idosa, às vezes pode ser muito entendido que é a geriatria, né? A gente às vezes confunde muito geriatria com gerontologia. E não é bem assim. Então, deixa eu contextualizar o que é a diferença entre gerontologia e geriatria. Então, vamos lá. Basicamente, gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento humano. Anota aí, tá? Então, a gerontologia ela é uma área multidisciplinar. Então, ela vai compreender diversas áreas. Como assim, né? Desde a área da saúde, onde a gente vai ver várias áreas que vão corresponder a esse estudo do envelhecimento humano. Então, a gente pode encontrar fisioterapia, educação física, nutrição, a medicina, a gente pode encontrar enfermagem, a gente vai encontrar o TO, enfim, a gente vai encontrar diversas áreas da saúde, mas a gente vai encontrar, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma grande amiga, que é do direito, a gente pode encontrar também, vai encontrar arquitetura, por quê? Pensa só, a gente tem que pensar que a cidade ela precisa estar bem planejada para o envelhecimento humano. Só que para que você planeje uma cidade, eu não perguntei, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá ok aí? Para que você planeje uma cidade para o envelhecimento humano, você precisa estudar, compreender o envelhecimento humano. Para que você faça com que as pessoas elas estudem e tenham saúde pública ou mesmo políticas públicas e pessoas que defendam políticas públicas, você precisa de pessoas que entendam o envelhecimento humano e respeitem isso, entende? Então, por isso que a gerontologia ela é uma ciência de área multidisciplinar e até melhor do que isso, né? Interdisciplinar, que estuda o envelhecimento humano. Então, e outra coisa, né, que eu gosto muito de falar, sociologia também, tá? Então, assistentes sociais, então é toda uma área, diversas áreas que vão estar trabalhando em conjunto, tá? Por isso que é tão bonita essa área. Então, quando a gente fala assim, por onde começa? Renata, por onde eu posso começar a atuar? Então, primeiro de tudo é entender essa visão multi e interdisciplinar, ok? E aí, Renata, qual é a diferença então? Vamos lá. Primeiro eu já entendi que a gerontologia é um estudo multidisciplinar que é uma ciência que estuda o envelhecimento humano. E a geriatria, então? Aí a geriatria ela é uma especialidade médica, ok? Que vai tratar, prevenir as doenças que estão relacionadas com o envelhecimento humano. Então, ela trata, previne essas doenças. Nós, como fisioterapeutas, também atuamos nessa demanda, né? A gente trata, previne essas disfunções cinético-funcionais, que a gente vai ali, avalia, diagnostica, fisioterapêutica, né? A gente faz o nosso diagnóstico cinético-funcional, diagnóstico fisioterapêutico, e a gente também trabalha nessa atenção. A atenção que eu falei, viu? Nessa atuação, nessa atenção fisioterapêutica. Mas tem uma grande diferença. Então, por isso que eu falo que quando você quer começar a atuar nessa área... Opa, não liguei meu tempo aqui para eu saber. Mas quando a gente quer começar a atuar nessa área, é importante a gente começar a pensar nessa abordagem da gerontologia. Por isso que tem coisas diferentes, né? Eu atendo idoso. Aí eu acho muita graça quando... por que que eu já... Para que eu vou estudar fisioterapia para pessoa idosa
se eu já atendo idoso? Para que eu vou me especializar nessa área? Para que eu vou entrar, por exemplo, para que eu vou entrar no curso da Renata se eu já atendo idoso? E aí tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que eu acho que isso impactou muito quando eu li e conheci essa frase, que é o seguinte: a gente não trata uma criança como se fosse um adulto grande ou um adulto pequeno, não é verdade? Então a gente não pode simplesmente tratar uma pessoa idosa como se fosse um adulto jovem. Não é a mesma coisa. O corpo não corresponde da mesma maneira, tá? As próprias teorias do envelhecimento, que são diversas teorias do envelhecimento, elas explicam de diversas maneiras que a gente não vai conseguir responder da mesma maneira que quando adulto jovem. Há uma série de lesões, por exemplo. Então, agressões corporais. Nosso corpo ele não consegue se regenerar da mesma maneira a um acúmulo de agressões, por exemplo. Tá? Então, não adianta a gente simplesmente achar que o tratamento é o mesmo. Então, não faz sentido eu já trato a pessoa idosa, né? Eu já trato o idoso, então, por isso eu não preciso me especializar. Mas você já trata, você conhece aquele processo do envelhecimento? Você enxerga essa pessoa em todos os aspectos bio, psicossocial? Opa, aqui aconteceu alguma coisa aqui para mim. Ah, pronto, voltou. Então você enxerga essa pessoa em todos os aspectos bio, psicossociais? Enfim. Então por isso que quero começar a atuar nessa área. O que eu preciso, Renata? Precisa ter essa visão multidisciplinar, tá? E aí, dando continuidade, então, primeiro, compreender essa diferença de gerontologia e geriatria, ok? Você precisa dessa visão mais ampla, de você entender que a pessoa, ela não é só um corpo, ela tem toda uma área que ela corresponde ali, tanto aspectos emocionais, os aspectos psicológicos, o aspecto do corpo, o aspecto que... Ah, mas Renata, eu sou só fisioterapeuta, eu não vou tratar aspecto psicológico. Sim, você realmente não vai. Mas identificar isso, aí por isso que, de novo, eu volto para a tecla lá, né, que eu comecei falando sobre. É importante você saber avaliar, ou pelo menos rastrear isso na sua avaliação, porque você vai identificar esses pontos do seu paciente, para que você consiga... Hoje eu estava até falando com... Hoje eu não acordei me sentindo muito bem, né? E aí eu tive que remodelar a minha agenda, enfim, para eu poder estar aqui agora, até inclusive conversando com vocês, para eu não mexer muito na semana aqui de lançamento. E aí eu estava conversando com a filha de um paciente e eu mandei mensagem para ela e falei o seguinte, que você tem que conversar com o seu paciente para que ele entenda a importância da fisioterapia. Acho que até isso, inclusive, é um tema, não é? É importante que você converse com o seu paciente para que ele entenda a importância da fisioterapia, ok? E é importante que os familiares, os cuidadores, eles também tenham essa visão da importância da fisioterapia e que eles conversem também com o paciente, ou seja, com a pessoa, os familiares, tá? Mas é importante que nós, como profissionais, que estamos ao redor desse paciente, que a gente também tenha a visão de quem é esse paciente, que a gente tenha essa visão da gerontologia e a visão da gerontologia que traz isso para a gente. E o que ela traz, né? Ela traz esse manejo de controlar a situação de quando o paciente ele se recusa, quando o paciente não quer fazer algo, quando o paciente ele não está conseguindo realizar uma determinada tarefa. Não é necessariamente você colocar toda a carga em cima do paciente e dizer assim, olha, o senhor tem que fazer, olha, a senhora tem que fazer. Entende? Não é 100% colocar lá A gente tem uma frase, né, que é assim, 70% é o paciente e 30% é o profissional, né? Todo mundo aqui já ouviu essa frase? Diz aqui para mim se já ouviu.
Então, 30% fica para o profissional e 70% para o paciente. Só que quando o paciente não quer fazer uma determinada atividade, um determinado tratamento, essa porcentagem fica delicada, né? Porque e aí? Como é que a gente faz? Já ouviu alguém? Não, nunca ouviu? Essa frase existe. Então, por exemplo, o tratamento, essa demanda fica 70% é o paciente que faz o tratamento e 30% é o profissional que está ali controlando a situação. E o paciente não quer fazer, como é que a gente faz? Se você não tem domínio do que você está fazendo, se os profissionais que estão ao redor ali você não tem o domínio, não conhece a clínica do paciente, não fez uma boa avaliação, não fez um rastreio de quem foi esse paciente antes da doença, tá? Não é só conhecer o paciente no momento da doença, no momento que você chegou para fazer a avaliação, no momento que está agora, porque às vezes, gente, o que acontece? Tem o paciente que você encontra, tá? Aconteceu uma determinada situação, ou seja, o paciente sofreu um AVC. Então, o paciente tem ali uma determinada clínica, ok? Mas o paciente está acontecendo diversas outras comorbidades que influenciam num determinado momento agora. É tipo um recorte, tá? Então, está acontecendo uma infecção. Então, essa infecção vai acontecer N outras complicações que você precisa estar atenta naquele momento, tá? Só que quem foi o paciente antes disso tudo? Então, tudo isso eu preciso estar atento, ok? E aí, a gente, às vezes, vai colocar só na conta do paciente. Do tipo, o paciente não quer. Ponto. E aí, joga lá nas costas do paciente, o paciente não quer, e o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer, porque o paciente não quer, e eu vou dar de ombro, ponto final. Não é bem assim. A gente não pode simplesmente jogar nas costas do paciente e o paciente não quer, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer contra a vontade dele? Não, não é bem assim. Então, a gente tem que ter todo um manejo, um controle, entender esse paciente em todos os aspectos biopsíquicos, sociais, compreender esse quadro, esse cenário de saúde, entrar com esse manejo de controle dessa situação, para a gente compreender, o que eu posso fazer para melhorar esse quadro, para eu, de fato, fazer uma intervenção e não vir aqui e só ficar fazendo um controle, um tratamento ali convencional. Chego aqui, faço... Né, a gente até fez uma live onde eu fiquei falando, né? A gente chega aqui, o paciente não quer fazer, e aí eu não sei, tô perdida, tô me sentindo insegura. Lembra? Não sei se vocês puderam assistir. E aí fica lá 3 de 10 repetições, enfim. Então é nesse cenário, tá? Por isso que a gerontologia, quando você quer começar a atuar como fisioterapeuta da pessoa idosa, o que eu faço? Então, entenda essa situação de você ter essa visão multidisciplinar e interdisciplinar. Todos os profissionais, quando eles têm essa visão da gerontologia, fica mais fácil de você atuar em situações ainda mais delicadas. E as situações que são mais fáceis, Renata? Aí fala do jeito que você achar que fica mais fácil. Aí é mel com açúcar, ou então, sei lá, mamão com açúcar, vai lá. É melzinho, colher de mel, vai embora. Entendeu? Enfim, então, aí continuando, e aí a avaliação, ela funciona, cara, para te trazer essa visão. Lógico que a visão da gerontologia te facilita, mas como é que você vai documentar essa visão e como é que você vai fazer com que esse passo a passo fique fácil, né? E lógico, né? Falar assim, Renata, essa visão
mas é muito detalhe, né? E aí precisa, lógico, da prática, precisa, lógico, do olhar minucioso, enfim. Mas a avaliação faz com que você tenha esses detalhezinhos, entende? Esse passo a passo, esse documento. E aí eu lembro até da fala de um membro lá da FIP, que eu até gosto de... A gente fala aluna, né? Mas eu gosto de tentar trocar o nome de aluna para membro recentemente. Eu até tenho tentado trocar esse nome de sair do aluno para o membro da FIP, ou seja, membro fisioterapeuta da pessoa idosa. Porque vocês são você é meu colega, né? Todo mundo aqui é fisioterapeuta? Bota aí para mim. Não sei, tem algumas pessoas, nem todo mundo é fisioterapeuta. Ou alguns aqui ainda, na verdade, ainda estão na faculdade. Mas não tem problema, daqui a pouco é fisioterapeuta, então todo mundo é colega. Então, eu queria tirar essa questão de aluno, mas enfim. Aí, continuando. E aí ela falou assim para mim. Renata, sim, então pronto, é colega. E aí ela foi e falou assim para mim, Renata, eu resumo em uma palavra. É a experiência ali de documentar, de passo a passo. Eu achei isso tão bacana. Enfim. Então, é a avaliação que vai te trazer esse passo a passo, essa visão da gerontologia. Que faz com que você consiga, tá? Enfim. Então, como fazer isso? Através da... Gente, tá dando um erro aqui sinistro, que aqui tá... E eu não tô conseguindo ver as perguntas aqui para mim. Ele tá piscando. E eu tô perdendo as perguntas. Só um minuto. É ao vivo, ao vivo. Ó, voltou, agora voltou. Agora eu consigo. Por que que é importante? Tá, beleza. Só um minuto, galera. No ao vivo é assim. Tá, e aí me fizeram uma pergunta que é por que que é importante? Tá. Beleza, a pergunta era assim, por que que é importante o fisioterapeuta ter a visão da gerontologia? Eu acredito que eu já tenha até respondido o porquê que é importante, né? A gente ter essa facilidade de, numa situação crítica, a gente conseguir dominar essa situação através dessa visão da gerontologia, de compreender essa pessoa dentro de todos os aspectos, enxergando ela não só através da lente, né? Ó, tô falando, não sou doida, ó. O negócio tá piscando aqui. Na hora que eu mostro, ele volta. Parece que eu sou doida, mas não sou. Através da lente só do físico. Não, a gente vai compreender esse indivíduo através de outras questões. Eu gosto muito de relacionar da seguinte maneira. Sabe o que uma das coisas que a gerontologia me trouxe muito uma das coisas, tá? N outras situações que a gerontologia me trouxe de facilidades e de aprendizados riquíssimos, mas uma das coisas foi a facilidade de abordar dor. Olha que incrível. Sabe, o manejo não é tão atual, mas é que talvez a gente tenha mais acesso a lidar com a dor, né? Os trabalhos de dor. Na época da faculdade, eu não lia tanto sobre dor crônica e muito menos o conceito de dor, né? A definição de dor, da mesma maneira como eu tenho lido trabalhos recentemente. E aí é muito belo, com respeito a quem sente dor, mas é muito belo a definição, tá? Estou falando da definição. Que dor ela é uma experiência emocional, uma experiência sensitiva emocional. Então, o que a gente pode perceber, né? Que ela é relacionada... Ó, tô fazendo graduação. Olha! Boa, Bruna! Vou falar disso já, peraí. Boa, tem uma pessoa daqui da graduação de gerontologia. Isso é lindo. E aí, o que é interessante? A dor, ela é uma experiência sensitiva que cada um vai sentir de uma maneira. Ela tem relação com o que você vivenciou na sua vida. Então, não dá para a gente descrever
o que que essa pessoa está sentindo, achar que você sente o que ela, achar que você pode dosar o que a pessoa está sentindo, porque você teve o mesmo problema que ela. Porque, na verdade, tudo que você viveu na sua vida vai interferir em como você sente na sua dor, o quanto você sente de dor, e assim sucessivamente naquela pessoa e tudo mais. Então, olha aqui o link que eu faço com a gerontologia. Então, quando você atende um paciente, uma pessoa idosa, você chega no seu atendimento, pelo menos eu penso assim, né? Você chega no seu atendimento com muito mais empatia, de compreender que aquela pessoa, ela não é só um físico. Você vai entender que, poxa, peraí, eu tenho tudo isso aqui para eu rastrear, eu tenho tudo isso aqui para compreender. Ela é muito mais do que eu vou só avaliar um corpo físico. Eu preciso entender que ela é também biopsíquico, social, que o processo do envelhecimento ele não é tão fácil assim, não é uma parada romantizada, entende? Que eu preciso ter empatia, que se eu quero atender aquela pessoa com qualidade, com resultado, eu tenho que entender que eu também vou envelhecer. Então, é basicamente isso. Então, por que é importante o fisioterapeuta ter essa visão? Para mim, é muito essa resposta, tá? Ah, mas Renata, a nível técnico, como é que você me responderia isso? Gente, se você consegue enxergar uma pessoa a nível maior, né, a nível uma visão ampla, o seu resultado fica muito mais amplo também, a ponto que você consegue fazer com que você vai poder trabalhar com essa pessoa de forma muito mais... Olha que incrível, né? Acho delicado até isso que eu vou falar. Por mais que você esteja avaliando ela de forma ampla, o seu trabalho é mais específico. Incrível isso, né? É delicado isso. Parece estranho, né? Porque eu estou fazendo uma avaliação ampla, mas a minha abordagem, o meu resultado é mais específico. Porque eu consigo enxergar vários pontos que eu vou trabalhar com ela, várias abordagens, e é muito interessante que é o seguinte: eu vou olhar para a queixa daquela pessoa, eu posso trabalhar a queixa daquela pessoa, mas eu vou identificar outros pontos funcionais do meu paciente e eu vou começar a abordar, lógico, a queixa, claro, eu não vou ignorar o que essa pessoa está me dizendo que está ruim, tá? Mas eu vou começar a observar através dos resultados dos meus testes, ferramentas que eu tenho, e vou começar a abordar aqui, opa, peraí, se eu não observar isso aqui, eu já sei que lá na frente essa pessoa pode vir a cursar com uma situação cinética funcional que vai piorar o quadro de autonomia ou no quadro de independência e autonomia dela. E isso vai repercutir na funcionalidade global dela, que inclusive vai repercutir na piora da queixa dela. Então eu vou ser mais específica aqui. Então, de forma global, eu consigo ser mais específica. Essa é a visão da gerontologia. Então, a nível técnico, seria isso. Entende? Então, parecia que eu estava voando aqui, né? Ah, Renata, você estava sendo muito fofa aqui, falando que você enxerga de forma global. Mas a nível técnico, eu consigo ser mais específica, eu consigo amarrar todos os pontos que eu quero trabalhar com o meu paciente, através de forma ampla, né? Eu não preciso ficar enxergando só um pontinho do tendão do tornozelo do meu paciente. Não, eu posso ir a nível funcional com ele, ser mais específica a nível funcional com o meu paciente, porque essa é a verdade, gente. Gente, o corpo está envelhecendo inteiro, cara. Se eu ficar só olhando uma única articulação, um único tendão, eu vou enlouquecer. Porque tá tudo envelhecendo ao mesmo tempo. Eu vou chegar no ombro esquerdo e vou tratar o ombro esquerdo. Quando eu olhar para o ombro direito, tá tudo descatembado. Aí eu venho para cá, quando eu olhar para o joelho, e aí eu vou ficar que nem uma doida, fazendo assim, ó. Não vai dar certo. E aí quando o paciente olhar para minha cara, ele vai falar assim, caí. Adiantou? O TENS, o laser, o ultrassom que você estava fazendo? Não. A dor passou? Também não.
Você chegou na fase de fortalecimento com seu paciente? Também não. Avançou com seu tratamento? Também não. E aí bate um desespero, tá todo mundo arrancando cabelo. Que meleca, cara! Foca na queixa, é lógico que você pode focar na queixa do seu paciente, mas vai para a parte funcional. E a avaliação multidimensional vai te dar essa visão. Isso é gerontologia. Tá todo mundo acompanhando? Espero que sim. Aí tinha uma pergunta aqui que é: em que tipo de situação pode acontecer? Eu acho que eu já respondi, não respondi? É isso, sabe? Se você não, se você não entender que o processo do envelhecimento ele vai acontecer, até tem uma piada que é piada, mas gente, a gente tem que levar muito a sério isso, né? Tem como é que é? Uma figurinha que era assim: tá lá uma pessoa idosa sentada na mesa do avaliador. Pode-se dizer que é um médico, pode-se dizer que é um fisioterapeuta, pode-se dizer que é qualquer profissional de saúde. E aí o paciente está se queixando de uma dor dele, do joelho. E aí o profissional vai e fala assim: ah, isso aí é velhice. E aí o paciente vai e responde: é velhice, mas o outro joelho tem a mesma idade e não está se queixando de dor. E aí? É velhice, cara? Não é velhice, né? Inclusive, isso daí já foi tema de um outro conteúdo enfim, foi tema de um outro conteúdo que é importante que a gente entenda. Se você entende o processo do envelhecimento, você vai saber que falar que isso é relacionado à idade, inclusive, pode ser uma iatrogenia de subavaliação. Relacionar uma determinada situação a um dado da idade, cara, você pode estar subdiagnosticando uma situação. E isso pode ser uma falha. Iatrogenia. Então, uma das coisas que eu acho que eu já falei, acho não, olha eu, errado, né? Errada. Acho não, tenho certeza que eu sempre falo. Inclusive, numa outra live, teve uma pessoa aqui que falou que lembrava de mim falando isso, inclusive desde a época da graduação. Qual é a tríade que eu sempre falo do raciocínio clínico da fisioterapia em gerontologia? Você compreender o processo do envelhecimento, gente. Você saber quais são as síndromes geriátricas e fazer uma boa avaliação. Se você tem domínio desses 3 assuntos, você consegue fazer o seu raciocínio clínico e aí você, cara, deslancha. Deslancha no seu conhecimento ali em relação àquele paciente e, cara, o céu é o limite para o seu tratamento. Você vai ter resultado com aquele paciente. E aí você não vai ficar caçando o problema, que isso é um outro detalhe, caçando o problema junto com o teu paciente. E aí, que inclusive foi uma das coisas que lá atrás, antes de eu conhecer, né, não foi exatamente antes de eu conhecer a gerontologia. Eu já tinha uma noção da gerontologia, lógico, né? Mas eu não atuava com a gerontologia. Eu tinha uma noção da gerontologia, que ela existia. Achei lindo conhecer a gerontologia, inclusive na faculdade. Mas eu me encantei primeiro pela uroginecologia, né? Mas eu ainda não atuava exclusivamente na uroginecologia. E provavelmente, assim como muitos, eu também atuava atendendo paciente idoso, né? E aquela situação, inclusive que eu ouvi, né? A gente já atende paciente idoso, então vai para a uroginecologia, não precisa se especializar em gerontologia. E aí nessa situação eu atendendo essa paciente, e aí eu ficava caçando as situações junto com ela. E era que ela tinha um grau de dependência dela também comigo, mas enfim, não é o caso. E aí, junto com ela, eu ficava. Quando eu ia, né, tava tratando, finalizando, ia dar alta. Ah, mas tá doendo aqui agora. Aí eu, realmente, aí eu ia, avaliava e tal. Realmente tem um problema aqui. Aí tratava, fazia exercício e tal. Legal.
Aí, mas agora tá doendo aqui. Então eu sempre tava recuperando, sempre tava fazendo alguma coisa, sempre tava doendo. Por quê? No final das contas, gente, é lógico. É um corpo que tá envelhecendo. Era uma pessoa que eu não tava enxergando todo. Eu não tava enxergando ela toda. Aí depois, quando eu de fato conheci a gerontologia, fui afunilando, não, mas assim, fui conhecendo, fui de fato entrando de cabeça. Aí eu vi que, opa, peraí, o buraco é mais embaixo. Não. Vamos fazer um rastreio? Vamos começar a avaliar ela inteira? Aí eu, não, beleza. Voltei a atenção, de fato, para uma área mais funcional e agora vamos fazer o tratamento todo. Aí o negócio mudou. Aí o negócio funcionou. É isso, entende? Então, quando me pergunta que tipo de situação pode acontecer, é essa. A gente ficar rastreando detalhezinho, queixinha junto com o paciente, aí a hora trata aqui, a hora trata colar, e aí você nunca consegue tratar o todo, entende? E o que é pior para mim é aquele paciente que fica fazendo isso e aí depois não vê o resultado na fisioterapia e aí depois vem falar assim, fisioterapia não dá resultado, fisioterapia não funciona, porque ele não teve essa abordagem multidisciplinar, porque infelizmente ele não teve essa oportunidade. Então isso que é o pior, mas não é o caso. Não vai ser o caso aqui. Todo mundo está assistindo essa live. Sai daí. Não vamos deixar isso acontecer, beleza? Ok. Então a gente está caminhando aí já para o finalzinho da live. Tem alguma dúvida até aqui? Acho que o como eu já disse, né? Por onde a gente pode começar? Então, por onde a gente pode começar, gente? Compreendendo a diferença. Gerontologia é uma área é uma ciência que estuda o envelhecimento, o processo do envelhecimento humano, tá? Então, ela compreende diversas áreas, não só na área da saúde, como eu já expliquei. É uma área que a gente vai trabalhar tanto de forma multidisciplinar, mas muito importante que seja de forma interdisciplinar. Para quê? Para que todos os profissionais eles saibam lidar com as situações. E não só com as situações mais delicadas, como aquela que eu mencionei lá no início, mas que sejam as situações também mais leves, porque situações mais leves, pacientes que sejam mais ativos, também vão demandar uma situação que a gente precisa ali intervir, gente. Não tem essa, não, tá? A gente, na fisioterapia especificamente, tudo vai começar para você que quer começar a atuar com fisioterapia para pessoa idosa. Cara, é importante que você saiba sobre o processo do envelhecimento por conta desse detalhe que eu falei, porque, cara, senão você vai começar, eu vou tratar só esse punho. Mas o outro punho também tá doente. Ou, pelo menos, né, a gente pensa assim, porque também tá doente. Não é uma questão de doença. É uma questão do processo do envelhecimento. Você tem que saber diferenciar. Você tem que saber diferenciar o que de fato é uma questão de alguma questão de doença ou uma questão de processo do envelhecimento. Por isso que eu falo, saber conhecer o processo do envelhecimento é importante, tá? Senilidade, senescência é um fator importante que vai agregar no teu raciocínio clínico, ok? Outro detalhe, saber síndromes geriátricas, que aí sim entra nesse raciocínio clínico que você vai saber identificar, de fato, o que esse paciente está apresentando de doença. Que aí você vai saber rastrear, poxa, quantas comorbidades esse paciente apresenta? E aí é interessante que é o seguinte, gente. Boa tarde, Jaque. É muito interessante que você saiba rastrear quantas comorbidades... antes de falar sobre isso, a gente vai lidar com pacientes que são com pacientes muitas vezes delicados. São pacientes que têm muitas comorbidades associadas. Por isso que é interessante que a gente tenha domínio das 7 síndromes geriátricas, mais sarcopenia, mais fragilidade, para a gente poder, junto com esse conhecimento do processo do envelhecimento, mais a avaliação, que é a tríade, tá? Que eu falo do raciocínio clínico, para que você saiba de fato como fazer o seu tratamento, como prescrever esse protocolo de tratamento. Saber exatamente quais fases do tratamento eu estou.
Então, legal. Eu já identifiquei aqui que é um paciente que tem 2 síndromes geriátricas, mas que tem um prognóstico de que é um paciente que, se eu não intervir de forma XYZ, eu posso vir a surgir mais 2 síndromes geriátricas. E você consegue, com o seu raciocínio clínico, você consegue observar que ele tem ou ela tem uma chance de surgir quais síndromes geriátricas. Então, é esse raciocínio clínico que você pode desenvolver através dessa visão multidisciplinar, interdisciplinar, que é a gerontologia, entende? Então, por onde começar, né? Primeiro ter essa visão e fazer uma boa avaliação, beleza? Tá acompanhando até aí, né? Ok. Tá ficando claro? Vai me dizendo aí. Então, tô dentro do meu tempo, né? Não tô passando o tempo não, né? Tá, tô indo. E, enfim. E aí, gente, ok? Prevenção de queda tá dentro disso tudo, então quando você... Não, eu acho que eu... Não, tá, vai ter uma live de prevenção, né? Tá, então não vou entrar nessa seara não, porque senão a gente vai passar muito do tempo. Eu espero que tenha ficado claro por onde começar. Espero que tenha sido rica essa live. Mais uma vez, gente, essa semana vai ser uma semana cheia de conteúdo diferenciado aí, diferente, para a gente poder trazer bastante aí, ó, novidade para vocês. Muito obrigada pela presença. Lembrando que semana que vem a gente ainda vai ter uma prévia, um pedacinho aí para vocês experimentarem o que é o curso da fisioterapia para pessoa idosa. Ou seja, é uma breve degustação, além do que está sendo essa semana de live. Então, repara, só dá uma olhada do que a gente está fazendo esse mês, que está sendo um pouco diferente aí do que a gente já fez ao longo praticamente desses últimos meses aí de lançamento dos cursos. E agora a gente está fazendo um mês especial aí para essa 6ª turma, ok? Então, gente, está tendo pré-inscrição da 6ª turma de fisioterapia para pessoa idosa. Quem quiser, se inscreve, o link está na bio. Um beijo, muito obrigada pela presença e até amanhã que tem mais live. Qualquer dúvida, manda no direct que eu vou responder vocês, beleza? Ok? Foi? Sem? Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquei no tempo. Tá tudo certo, né? Tchau, gente.